Meu secretário quer subir de posição e continua me incriminando por vazar segredos da empresa. Bem na hora em que minha esposa, a CEO, está prestes a assinar o acordo de divórcio. Ela de repente ouviu meus pensamentos. Que ótimo! 2 bilhões! Com isso posso comprar muitas casas e sustentar várias beldades. Minha ex-esposa é realmente generosa. Os olhos profundos e fascinantes de Bai Ningbin brilharam com uma estranheza. Ela tinha certeza de que eu não tinha falado, mas a voz chegou nitidamente aos seus ouvidos. Bai Ningbin, sempre cautelosa, lançou um olhar para o secretário Wang ao lado. Ele estava com os olhos brilhando, fixos no acordo de divórcio à minha frente. Ao perceber o olhar de Bai Ningbin, ele imediatamente assumiu uma expressão de compaixão, como se lamentasse profundamente que tivéssemos chegado ao divórcio. Senhor Fang, desta vez você causou um grande problema para presidente Bai. Espero que depois que sair, possa recomeçar a vida direito. O secretário forçou um sorriso, fingindo consolo, enquanto internamente contava os segundos, torcendo para que eu fizesse um escândalo. Se eu começasse a brigar, talvez a compensação fosse cancelada e eu saísse sem nada. No entanto, apenas levantei a cabeça e o encarei. E então agi como se estivesse com pressa para algo importante. O secretário Wang, vendo que Bai Ningbin não pegava a caneta, ficou impaciente, e sua voz, normalmente calma e firme, mudou de tom. Bai Ningbin ouviu a voz, e de repente sentiu que o secretário Wang parecia estranho. Lembrando-se dos pensamentos do verdadeiro culpado, uma desconfiança surgiu em seu coração. O secretário Wang era colega de faculdade dela, conhecido há muitos anos, e ela sempre confiou nele. Como ele poderia trair a empresa fazendo algo assim? Nesse momento, o secretário Wang já estava impaciente para entregar a caneta, pois sabia que Bai Ningbin, embora parecesse fria, na verdade era muito responsável e protegia extremamente sua família. Desta vez, finalmente conseguiu que eu assinasse. Não podia estragar tudo por causa de Bai Ningbin. Ele está impaciente. Deve estar com medo, com receio de fracassar. O olhar de Bai Ningbin mudou abruptamente, e a mão que segurava a caneta girou. Esse gesto surpreendeu tanto a mim quanto ao secretário Wang. Bai Ningbin, com seus olhos vivos e belos, olhou para mim. Vou te perguntar pela última vez, foi você mesmo que fez isso? Bai Ningbin sempre foi cautelosa. Se o que ouviu há pouco fosse verdade, não só teria injustiçado alguém, mas também poderia ter plantado um enorme risco para o grupo. Precisava confirmar. O rosto do secretário Wang ficou instantaneamente tenso. Mas ele não entrou em pânico, afinal eu não podia provar minha inocência. Fiquei perturbado com o olhar opressivo de Bai Ningbin. O que quer dizer? Perguntar isso agora? Não quer me dar os 2 bilhões? Não vai se arrepender, vai? Podemos conversar depois de assinar. Bai Ningbin sentiu um aperto no coração, mas continuou me encarando fixamente, como se exigisse uma resposta. Meus olhos se desviaram, e não pude deixar de reclamar internamente. Claro que não fui eu. Quem mandou todo mundo ser cego? O secretário Wang também entrou no escritório depois que eu saí. Quando perguntaram sobre suspeitos, nem verificaram as câmeras, me usaram como bode expiatório. Isso foi um erro anterior. Bai Ningbin ficou surpresa. Na época, não fui o único a entrar no escritório dele. Naquela hora, testemunhas e provas apontavam para mim, e fui colocado como culpado. Realmente não verificaram as câmeras. Então, quando Bai Ningbin estava prestes a falar, eu disse friamente, não tenho nada a dizer. Assina logo. O rosto de Bai Ningbin foi ficando mais frio. Ela não entendia por que eu, sabendo a verdade, não contava. Será que eu tinha medo de que ela não acreditasse? Pensando nisso, Bai Ningbin se levantou de repente. O secretário Wang, ao lado, estava perto de mim. O rosto de Bai Ningbin foi ficando mais frio. Ela não entendia por que eu, sabendo a verdade, não contava. Será que eu tinha medo de que ela não acreditasse? Pensando nisso, Bai Ningbin se levantou de repente. O secretário Wang a olhou surpreso. Bai Ningbin lançou-lhe um olhar penetrante que fez o coração do secretário Wang tremer. Antes que ele pudesse reagir, Bai Ningbin deu passos largos para fora, passando por mim, que estava confuso, e ordenou em tom grave, venha comigo. Ei, o que foi? Eu não entendia nada, e vi Bai Ningbin abrir a porta, dizendo aos assistentes ocupados lá fora, tragam a gravação de vigilância da noite do dia 11. O Sr. Fang não está convencido. Quero que ele veja se foi só ele que entrou e saiu naquela noite. Quando foi que eu não estive convencido? Minha cara está estampada com muito convencido. Com toda essa confusão,
Os funcionários do Grupo Bai já estavam reclamando há muito tempo. Especialmente os do gabinete da presidência. Pedir para ver as câmeras não era o mesmo que acusá-los de negligência e injustiça? Eles tinham visto com os próprios olhos. Quem ousaria dizer que o senhor presidente estava errado? Mas sob as ordens de Bai Ningbin. As imagens de vigilância foram rapidamente exibidas na tela grande. Em velocidade acelerada, vi claramente eu entrando no escritório e ficando meia hora. Como se não tivesse encontrado ninguém, e saindo com cara feia. Os presentes não puderam deixar de zombar, achando que eu era teimoso até a morte. Agora veriam como eu ainda ousava negar. Apenas o secretário Wang tinha gotas de suor na testa. Até que a imagem dele apareceu na gravação. As pupilas do secretário Wang se contraíram, e ele lançou um olhar furtivo para Bai Ningbin. Aqueles que só confiavam nos olhos para julgar a situação, ao verem o conteúdo da gravação, alguns ficaram surpresos. Outros continuaram indiferentes. Quando o vídeo terminou, o rosto de Bai Ningbin parecia. O rosto estava coberto por uma espessa camada de gelo, e ela soltou friamente uma frase. Então era verdade. Bai Ningbin lançou um olhar penetrante para aqueles que antes haviam jurado que apenas eu tinha entrado e saído do escritório dele. Com uma voz fria, ela interrogou, apenas o senhor. No entanto, essas pessoas ainda não haviam se recuperado. Um assistente mais antigo disse diretamente, Presidente Bai, não há problema nisso. Foi só o senhor. Os outros também balançaram a cabeça em concordância. Era como se tivessem olhos mas não enxergassem nada, só sabiam comer e não percebiam as coisas. Ouvindo minha reclamação ao lado, a expressão de Bai Ningbin ficou ainda mais sombria. De repente, uma voz feminina soou. Na verdade, falando com rigor, duas pessoas entraram e saíram. Uma foi o senhor. A outra foi o secretário Wang. Afinal, tem mais um nome. Todos se viraram para olhar. Direto no final, estava uma jovem, uma nova assistente recém-promovida. Bai Ningbin tinha uma memória excelente. Lembrou que, na época em que me acusaram, essa pessoa estava fora trabalho. Naquele momento, os outros pareciam finalmente se dar conta, mas pensando bem, achavam um absurdo. Não fale bobagem. O secretário Wang sempre entra e sai. Você acabou de chegar, não conhece a situação. O secretário Wang é o braço direito da presidente Bai. Você está insinuando que ele traiu a empresa? A pessoa exagerou no tom. Como se essa suspeita fosse algo do outro mundo. No entanto, Bai Ningbin soltou um riso frio. Naquele instante, o silêncio era tão absoluto que se ouviria um alfinete cair. Eu só queria rir, pensando, e se eles soubessem a verdade? Essas expressões seriam certamente divertidas. O secretário Wang, cujo nome verdadeiro era Wang Teng, tinha um cabelo curto e elegante. Vestia um terno impecável e calças sociais ajustadas, que realçavam sua postura ereta. Seu rosto era cheio de vigor, sem nenhum defeito aparente. Mas naquele momento, sua expressão era extremamente desconfortável. Não era de admirar que os outros tivessem essa reação, afinal, a atitude deles em relação ao secretário Wang e a mim dependia completamente de Bai Ningbin. Bai Ningbin sentiu um aperto no coração. De fato, a culpa era dela. Secretário Wang. O que você tem a explicar? Presidente Bai, está duvidando de mim? Embora o secretário Wang estivesse um pouco nervoso, rapidamente se acalmou e disse em tom inquestionável. De fato, entrei. Mas a senhora se esqueceu, Presidente Bai? Todas as noites vou ao seu escritório para preparar o material da reunião do dia seguinte. Então, escolher o momento em que entro sozinho seria mais conveniente para agir. Parece que foi premeditado. Muito esperto. Mas, depois de ouvir tudo isso, será que eles trabalham até tarde todas as noites? Nunca imaginei que Bai Ningbin fosse uma capitalista que explora tantos funcionários. Depois do divórcio, vou lhe dar um exemplar da CLT. Então, depois de ouvir você falar tanto tempo, o ponto principal é este. Isso está relacionado à sua inocência. Além disso, nossos funcionários recebem hora extra, com pagamento triplicado. Bai Ningbin quase se distraiu com minha reclamação. Rapidamente se concentrou. Quem entrou e saiu será investigado. Ninguém será exceção. O secretário Wang imediatamente mostrou uma expressão de incredulidade. Ele realmente não esperava que Bai Ningbin fosse tratá-lo de repente com tanta imparcialidade. Eu já admiti, e ele está com a presidente Bai há 10 anos. Em todos os assuntos, grandes ou pequenos, nunca cometeu um erro. Os outros assistentes também mostraram insatisfação, provavelmente achando a presidente excessivamente rigorosa. O secretário Wang está tentando me prejudicar? De qualquer forma,
quem deveria se dar mal sou eu. Tratar o secretário Wang assim. Não tem medo de magoar seu braço direito? E embora o presidente pareça não ter percebido, os outros todos viram. Na verdade, o secretário Wang sempre foi apaixonado pela presidente, dedicado de corpo e alma a ela. Ele poderia competir comigo, mas sempre me cedeu. Como poderia prejudicar o grupo Bai? Quando o clima estava tenso, uma risada de escárnio veio da entrada. Curioso, olhei na direção. Vi algumas pessoas entrando de forma agressiva. Os assistentes do gabinete da presidência se afastaram, abrindo espaço. Pela memória, reconheci. O tio careca da frente era o diretor Liu, do conselho. Quem tinha rido era a garota de cabelo loiro que pulou atrás dele. Era Liu Huyan, filha do diretor Liu, claramente do tipo que não leva nada a sério. Uma patricinha que só passava o tempo na empresa. Naquele momento, Liu Huyan foi direto para o lado do secretário Wang, com um rosto cheio de hostilidade, e disse a Bai Ningbin: Bai Ningbin, você perdeu o juízo. No conselho, já estava acertado, você se divorcia desse encrenqueiro. O que está fazendo agora? O que há para duvidar naquele caso? Vale a pena você fazer todo esse alarde para investigar as câmeras? Mais ridículo ainda. Acabei de ouvir que quer investigar ele também. Você está louca? O diretor Liu fingiu repreender Liu Huyan. Não seja insolente. Como fala com a presidente Bai? A presidente Bai é meticulosa. Isso é bom. Não é que desconfie do secretário Wang. Acho que o senhor provavelmente não quer confessar. Por isso esse teatro. Liu Huyan imediatamente me lançou um olhar feroz. Você, homem. Nesse momento, ainda quer puxar os outros para baixo. Simplesmente. Antes que Liu Huyan pudesse dizer palavras obscenas, Bai Ningbin deu um passo à frente, com o rosto frio, protegendo-me. Que cão de guarda de esgoto foi solto sem coleira para deixar essa coisa sair? Bai Ningbin tinha a palavra na ponta da língua, mas mudou de ideia de repente. Você é Liu Huyan, não é? Ouse desafiar o grande chefe do grupo? Quero ver de onde vem sua coragem, grande chefe do grupo. Bai Ningbin ficou surpresa por dentro, vendo aquela postura. Então era isso. O diretor Liu tinha uma posição muito alta no conselho e sempre se opunha a Bai Ningbin. Se não fosse por Liu Huyan ser tão incompetente, e Bai Ningbin ser tão excepcional, na época em que o presidente se aposentou, o diretor Liu realmente queria colocar sua própria filha no cargo. Desta vez, Bai Ningbin ficou verdadeiramente chocada. Eu antes não sabia nada sobre as relações internas do grupo. Como é que de repente eu sabia tudo claramente? E aquelas coisas de antes, que eu não poderia saber? O secretário Wang entrou e saiu do escritório depois de mim. Meu Deus, de repente eu soltei um grito, assustando Bai Ningbin. Ela ficou pensando que eu tinha descoberto mais um segredo chocante. Não é à toa que ele é tão contra mim. E ainda defende o secretário Wang. Então Liu Huyan é a cadelinha do secretário Wang? Ha ha ha. Isso é puxar o saco de um jeito exagerado. Quase me faz morrer de rir. Bai Ningbin ficou chocada. Liu Huyan gosta do secretário Wang. E é uma cadelinha? Como louca ela é? Todo dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, envia mensagens de saudação. Na chuva, lembra de levar guarda-chuva. No frio, manda agasalhar-se. O cara nem responde, e ela ainda persistiu por 2 anos. Que força de vontade, não tem igual. Bai Ningbin, se essa força de vontade fosse usada no trabalho, que bom. Uma vez, só porque o secretário Wang mencionou de passagem que gostava de algo, ela foi até Paris para comprar, acabou exausta, com febre e desmaiou. Depois que o secretário Wang recebeu o presente, só respondeu, beba mais água quente. Ela chorou até morrer. Que coração tão sincero! Bai Ningbin, você também deveria ter um pouco dessa sinceridade no trabalho. Ela também foi tocar violão e cantar debaixo do prédio do secretário Wang à meia-noite, mas os vizinhos chamaram a polícia, e ela acabou na delegacia recebendo uma lição. O secretário Wang nem foi buscá-la. Depois que ela mesma deu um jeito de sair, ainda se desculpou por medo de perturbar o sono dele. Deve-se admitir que ela é bastante atenciosa. Bai Ningbin. Então, quem é que está sempre cometendo erros no trabalho? Será que o trabalho não consegue reter seu coração tão atencioso? E tem algo ainda mais extremo. Bai Ningbin ficou chocada de novo. Ainda mais? Depois que se apaixonou pelo secretário Wang. Ela nem tem contato com outros homens. É muito casta. Essas coisas privadas não deviam ser ditas. Não tenho interesse na privacidade dos outros. Nesse momento, Liu Huyan,
com uma expressão séria diante de todos, não fazia ideia de que suas vergonhas estavam sendo expostas por mim. O clima estava estranho, misturado com um sentimento de pena e de que decepção por ele. Ha ha ha. Então tudo isso foi obra do diretor Liu. Bai Ningbin ficou confusa de novo. O que isso tem a ver com o diretor Liu? Espera, o que ele ia resolver mesmo? A cabeça de Bai Ningbin estava uma bagunça. No final, foi distraída pelo meu fluxo interminável e dramático de pensamentos. Afinal, fofoca é algo que até as pessoas mais sérias têm dificuldade em resistir. No começo, o diretor Liu, com sua ambição insaciável, queria tomar o poder. Então mandou Liu Huyan sondar o secretário Wang, para ver se podia cooptá-lo. Quem diria que acabaria envolvendo a própria filha? Olha a filha dele, essa perseguição louca e sem resultados. Ha ha ha. Agora ele a apoia totalmente nisso. Provavelmente ainda acha que a filha está conquistando lealdade, por isso veio dar suporte. Perdeu a filha e ainda está no escuro. O diretor Liu, parado atrás da filha como uma montanha firme. De repente estremeceu e percebeu que Bai Ningbin estava olhando fixamente para ele. O diretor Liu instantaneamente ficou arrogante. Endireitou as costas, pensando, parece que desta vez Bai Ningbin realmente está errada. Ficou sem palavras diante da minha filha preciosa. Quem sabe, com esta oportunidade, posso roubar o secretário Wang. Aí verão quem ousa dizer que minha filha é uma mocinha mimada. Bai Ningbin, você vai maltratar o secretário Wang por causa deste homem? Liu Huyan, vendo que Bai Ningbin não respondia e seus olhos não paravam de mudar, não se conteve e disse com raiva. Não se esqueça, só Fang Yuan viu o vice-presidente Li daquela empresa. As fotos e vídeos são provas. Acidentalmente cheia de fofoca, Bai Ningbin tossiu rapidamente 2 vezes para se recompor. Olhou seriamente para mim. Por que você foi vê-la? Da última vez que perguntei. Não tive uma resposta clara. Desta vez, mesmo que não coopere, vou dar um jeito de descobrir a verdade. Eu pensei comigo, droga, não esperava que Bai Ningbin realmente fosse investigar até o fim. Em termos de caráter, Bai Ningbin é realmente boa, se esforça para não injustiçar ninguém. Mas isso não é o que eu quero. Só quero me divorciar. Eu ia abrir a boca. Mas de repente me deparei com o rosto de Bai Ningbin olhando para mim. Seus olhos fluíam, fixos em mim, com traços delicados como uma obra de arte esculpida. As proporções eram perfeitas, não perdendo em nada para qualquer grande estrela, especialmente quando ela olhava com tanta concentração. Naquele instante, o charme era tão hipnotizante que até eu fiquei paralisado por um segundo, se não fossem aqueles 200 milhões. O rosto de Bai Ningbin é realmente fácil de nos fazer perder a cabeça. Mas, naquele momento, sua face perfeita estava cheia de seriedade. Exalava uma aura de autoridade inquestionável, e aquele olhar que parecia penetrar minha alma me fez tremer por dentro. Minha boca, sem controle, soltou. Foi um trabalho arranjado pelo meu agente. Assim que as palavras saíram, me arrependi a ponto de querer bater a cabeça na parede. Será que caí num golpe de sedução? Por que não consigo segurar minha língua? Foi quando ouvi a risada sarcástica de Liu Huyan. Essa sua desculpa é realmente impecável. Seu agente só podia estar com a cabeça confusa para te arranjar um trabalho na empresa rival. O Grupo Baishi tem uma divisão cultural, e o estúdio que trabalha exclusivamente para mim está sob ela. Como agente contratado pela Baishi, como poderia arranjar um trabalho numa empresa rival? A menos que fosse intencional. Liu Huyan não me deu chance alguma de me defender. Imediatamente mandou chamar meu agente, o irmão Wei. Assim que o telefone foi atendido, a voz do irmão Wei subiu de tom. O quê? Nunca fiz esse tipo de arranjo, Sr. Fang. Não me acuse injustamente. Sou apenas um peão pequeno, não tenho como carregar esse fardo enorme. Ninguém percebeu a estranheza em seu tom, todos acharam que isso confirmava minha mentira. Wang Te esboçou um leve sorriso no canto da boca. Liu Huyan, cheia de satisfação, zombou. Da próxima vez que mentir, não invente uma desculpa tão frágil que se desfaça ao primeiro toque. E, silenciosamente, formou com os lábios a palavra, idiota. Uma situação tão absurda que me deixou sem palavras. Achava que era apenas uma armação simples, mas nunca imaginei que fosse tão complicada, e até o irmão Wei está envolvido. Bai Ningbin claramente também pensou nisso. Enquanto cogitava mandar alguém investigar o irmão Wei, meus pensamentos internos vieram à tona. Quero ver quanto pagaram para subornar o irmão Wei e me incriminar. Será que ele consegue obter qualquer informação que quiser? O quê? Minha inocência vale apenas um envelope vermelho de 2.000? Impossível.
Com certeza estou vendo errado, deve faltar 10.000. Bai Ningbin ouviu tudo sem entender. 2.000? Em seguida, meus pensamentos internos soaram novamente. Não é à toa que ele ajudou de graça. Acontece que o agente irmão Vre é primo de Wang Teng. São da mesma família, naturalmente unidos contra mim. Wang Teng já havia colocado um espião ao meu lado há muito tempo. Antes, os dois fingiam não se conhecer. Que jogada habilidosa! A expressão de Bai Ningbin mudou drasticamente. Ela falou ao telefone, com voz grave, já que as versões são contraditórias. Vou mandar alguém fazer uma perícia cuidadosa. Se seu agente não apresentar provas materiais, vou investigar sua rede de contatos. Ao ouvir isso, todos presentes se surpreenderam. Alguém pensou consigo. Numa hora dessas, ainda tão rigorosa? Bai Ningbin acertou em cheio, mesmo sem querer. Wang Teng entrou em pânico instantaneamente. Do outro lado da linha, ouviu-se um claro som de respiração ofegante. O agente se apressou em se justificar. Presidente Bai, como eu poderia ter qualquer ligação com a empresa rival? Mas ele não sabia que, com uma investigação mais aprofundada, sua relação com Wang Teng seria inevitavelmente exposta. Essa suspeita de ocultação deliberada é impossível de limpar. Bai Ningbin deixou cair friamente. Aguarde notificações. E desligou o telefone. Em seguida, seu olhar, afiado como uma lâmina de gelo, voltou-se para Wang Teng. Liu Huyan imediatamente se colocou na frente de Wang Teng, gritando furiosa. Então você está determinada hoje a proteger este homem? Naqueles 2 dias, ele não estava na empresa. Ou estava em casa. Wang Teng também recobrou o senso, com os olhos cheios de mágoa. Se a presidente Bai não confia em mim, estou disposto a aceitar qualquer investigação. Seguindo o procedimento padrão de investigação, com certeza investigariam os deslocamentos e os dispositivos eletrônicos de Wang Teng. Bai Ningbin estava pensando, quando meus pensamentos internos soaram novamente. Então era por isso que ele estava tão confiante. Que plano bem elaborado. O e-mail enviado na manhã do dia 12. Se investigarem o computador dele, Bai Ningbin se assustou por dentro. Liu Huyan não desconfia de Wang Teng. A senha de inicialização do computador do escritório é o aniversário dele. Mesmo sendo suspeito, seria difícil encontrar provas no computador. Mesmo que a empresa rival se vire contra ele, a única prejudicada provavelmente seria Liu Huyan. O rosto de Bai Ningbin ficou extremamente sombrio. Seu olhar vagava entre Wang Teng e Liu Huyan. Naquele momento, eu, no entanto, não queria pensar mais nisso. Deixa pra lá, esses segredos ainda não posso revelar. Além do irmão Wei poder ser exposto, não terá grande impacto em Wang Teng. Vamos acabar logo com essa farsa. O olhar de Bai Ningbin se endureceu. Instantaneamente, ordenou, chamem o pessoal da tecnologia. Vamos investigar os dispositivos eletrônicos de Wang Teng. O rosto de Wang Teng ficou pálido como o papel. Liu Huyan pulava de raiva. Você está sendo tão cruel. Isso é um insulto à integridade do Wang Teng. Se não encontrarem nada, você terá que se desculpar com ele. Os líderes ao redor, embora não dissessem nada, tinham expressões de descontentamento estampadas no rosto. Afinal, todos ali sabiam que Bai Ningbin poderia passar sem mim, o criador de problemas. Mas não sem Wang Teng. No entanto, suspeito que a maioria estava ali só para ver o circo pegar fogo. Esse olhar fofoqueiro era impossível de esconder. Logo, os resultados da investigação saíram. Não havia nenhum problema nos dispositivos eletrônicos de Wang Teng. Liu Huyan imediatamente se encheu de arrogância. Bai Ningbin, você ainda vai defender Fang Yuan? Wang Teng também ficou com os olhos vermelhos e disse com voz chorosa. Presidente Bai, agora a senhora deve acreditar em mim, né? Bai Ningbin baixou os olhos para o celular. De repente virou a cabeça e olhou para a tela grande atrás. Todos, cheios de dúvidas, seguiram seu olhar. Na tela apareceu claramente a imagem da câmera na porta do escritório de Liu Huyan. O rosto de Wang Teng ficou pálido como papel, sem nenhuma cor, mas Liu Huyan ainda gritava em tom de acusação. Bai Ningbin, o que você está tramando? Wang Teng foi entregar documentos e você ainda quer ver as câmeras? Bai Ningbin ignorou completamente suas acusações, com os olhos fixos na tela. Quando viu que, depois que Liu Huyan saiu, Wang Teng ficou sozinho no escritório. Seu rosto ficou imediatamente cinza escuro, como o céu sombrio antes de uma tempestade. Em seguida, Wang Teng saiu. Liu Huyan voltou com uma bandeja de frutas, descobriu que ele tinha ido embora e começou a se irritar. O mais dramático era que, na área de trabalho do computador, estava exatamente a foto linda e imponente de Wang Teng.
Essa cena fez com que todos olhassem para Liu Huyan com um olhar extremamente ambíguo, cheio de estranheza e suspeita. Vendo isso, Liu Huyan ficou furiosa e envergonhada, gritando: "Você ainda mandou me sharing no meu computador?" Assim que ela falou, o pessoal da tecnologia já tinha recuperado o e-mail do arquivo confidencial que foi deletado, comparando o horário do envio do e-mail com as imagens das câmeras. Toda a verdade do caso ficou clara e evidente, mas Liu Huyan ainda insistia teimosamente. "Você está louca, usando vídeos editados para me difamar." Antes que ela terminasse de falar, levou um tapa forte do diretor Liu, caindo no chão. O diretor Liu se apressou em explicar a todos: "Pessoal, minha filha realmente não sabia de nada. Ela foi usada." "Wang Teng, como você é cruel! Usou minha filha e ainda incriminou o Sr. Qin. A presidente Bai sempre foi boa conosco. Por que você a traiu assim?" Naquele momento, todos os olhares se voltaram para Wang Teng, com choque e raiva se misturando. Os assistentes do gabinete da presidência tremiam de tanta raiva. Eles sabiam que, se Bai Ningbin investigasse a fundo, eles mesmos correriam o risco de serem demitidos. Enquanto isso, Wang Teng, com o rosto pálido como gelo e a respiração ofegante, ainda tentava se agarrar à vida. "O empresário é seu primo. Você conspirou com ele para me incriminar, certo?" As palavras suaves de Bai Ningbin foram como uma bomba devastadora, causando ondas gigantescas na sala instantaneamente. Todos ficaram chocados, boquiabertos. "Como você? Será que você já sabia de tudo?" Wang Ten parecia ter levado um raio, com sua defesa mental completamente destruída. Todos também olharam para Bai Ningbin com surpresa. Quem poderia imaginar que as coisas teriam uma reviravolta tão dramática? Desde o momento em que o vídeo das câmeras começou a tocar, meu cérebro ficou como se tivesse travado. Eu mesmo vi a verdade, tudo bem. Mas como Bai Ningbin é tão incrível? Primeiro descobriu o meu empresário. Será que ela já sabia da identidade do irmão Wei? Por isso suspeitou de Wang Teng? Mas como ela conseguiu apontar o dedo para Liu Huyan? O diretor Liu também estava confuso. Muito irritado. Como foi que a investigação chegou à sua própria filha? Bai Ningbin olhou para mim, que estava paralisado, e disse calmamente: "Deixemos o caso do empresário de lado por enquanto. Assim que você se torna suspeito, investigar todos os dispositivos eletrônicos que você possa ter tocado é o que eu chamo de brecha. Um método de investigação tão minucioso claramente trata Wang Ten como único suspeito, focando em encontrar provas contra ele." Wang Ten sempre pensou que, mesmo se descobrissem que ele entrou e saiu do escritório, Bai Ningbin, com uma investigação superficial, não seria tão detalhista, nem tão implacável. Naquele momento, ele caiu no chão de forma miserável. Essa diferença de percepção o fez desmoronar completamente. E Liu Huyan estava ainda mais destruída do que ele. Com os olhos vermelhos, prestes a perder o controle, ela agarrou com força o braço de Wang Teng e gritou com voz rouca: "Foi você mesmo que fez isso? Por que você fez isso?" O diretor Liu achou que a filha se comportar assim era uma vergonha, então puxou-a de volta e disse com irritação: "Por que mais seria? Ciúmes, ué, querendo se livrar de Fang Yuan para subir sozinho." Liu Huyan ficou como se tivesse levado um raio, gritando incrédula: "Você gosta da Bai Ningbin? Impossível!" O diretor Liu queria dar uma palmada na testa. Sua filha era tão lerda, uma coisa tão óbvia e ela não percebia. Eu também concordava profundamente. Liu Huyan era uma verdadeira tábua. Ela era tão apaixonada por Wang Teng, mas nem sabia que ele gostava de Bai Ningbin. Eu pensava comigo mesmo: esse enredo é muito forçado. Naquele momento, Wang Teng de repente gritou desesperado: "O que está havendo? Querem me usar como bode expiatório? Wang Teng gosta dela? Impossível, não é assim. Não tenho segundas intenções." Ele olhou nervosamente para Bai Ningbin e disse, apressado: "Admito que fiz essas coisas, mas não é como todos estão pensando. Fiz isso para ajudar Jiboda." Ao ouvir isso, o salão inteiro ficou tão silencioso que dava para ouvir um alfinete cair. Jiboda. Isso é. A expressão de Bai Ningbin mudou ligeiramente. "O que você disse?" Wang Ten se apressou a explicar: "Jiboda vai voltar para o país." As pupilas de Bai Ningbin tremeram ligeiramente. Ela olhou para mim de forma estranha. Eu sabia no fundo, Jiboda era o amor platônico de Bai Ningbin. Era o primeiro namorado que a abandonou cruelmente anos atrás. Antes, eles eram considerados o casal de ouro no círculo de famílias ricas. Ela era bonita e ele talentoso, o par mais perfeito. "Você sabe disso?"
Mas o que isso tem a ver com Wang Teng? Bai Ningbin olhou seriamente para Wang Teng. É mesmo? Qual a relação com essas coisas que ele fez? Wang Teng, como se agarrasse à última tábua de salvação, despejou tudo. Eu e Jiboda somos irmãos de verdade. Quando ele te deixou, foi por necessidade. Não quero que vocês se percam por causa de um mal-entendido. Eu sei que você não vai se divorciar facilmente, então preferi ser o vilão, esperando dar a você e Jiboda uma chance de recomeçar. Ao terminar, ele baixou a cabeça, com uma aparência extremamente abatida. Wang Teng era realmente um grande amigo de Jiboda e sempre ajudava a fazer a ponte entre eles. Por isso, quando todos suspeitavam que Wang Teng gostava de Bai Ningbin, ela simplesmente não acreditava. As pessoas presentes ouviram e ficaram surpresas, sentindo que a trama tinha uma reviravolta. Mas poucos realmente acreditaram. Afinal, os sentimentos de Wang Teng por Bai Ningbin eram óbvios para todos. No entanto, era a primeira vez que ouviam Wang Teng mencionar essas coisas. Agora todos entendiam qual era a sua intenção. Espera aí. Há uma notícia ainda mais chocante. O primeiro amor da presidente Bai vai voltar, e o término foi um mal-entendido. Todos não resistiram e olharam secretamente para Bai Ningbin, esperando que ela questionasse. Nesse momento, eu estava presente. Todos ficaram animados de repente. Isso era definitivamente um campo de batalha de relacionamentos. O que é necessidade? O que é mal-entendido? Bai Ningbin interrompeu rapidamente. Ela não queria que eu visse suas fofocas pessoais. Em seguida, com uma expressão fria, ela declarou, por interesses pessoais, causar grandes prejuízos ao grupo e ainda envolver e incriminar outros. Nenhuma desculpa pode escapar da responsabilidade. Isso mesmo, ainda mais porque essa desculpa soa claramente inventada. Minha atenção foi imediatamente atraída. Não tem jeito, jovem, a atenção sempre se dispersa facilmente. Mas por que Wang Teng inventou uma desculpa assim de repente? Deixe-me pensar com cuidado. Bai Ningbin ia anunciar o plano de resolução. Mas ao ouvir isso, também ficou curiosa. Descobriu-se que, antes, Wang Teng sempre, de forma direta ou indireta, me incitava a causar problemas, tentando me afastar aos poucos. E assim conquistar Bai Ningbin. Mas ele não esperava que Jiboda fosse voltar ao país. Sabia que não podia competir com o amor platônico de Bai Ningbin. Então, queria se tornar a pessoa ao lado de Bai Ningbin o mais rápido possível antes do retorno de Jiboda. Por isso, agiu com tanta pressa contra mim. Sem se importar que a armadilha estava cheia de falhas. Agora que foi descoberto, só pode usar Jiboda como escudo. Tentando fingir que tudo foi pelos outros, e que só agora percebeu o erro, esperando que Bai Ningbin o tratasse com brandura. Afinal, uma vez que Bai Ningbin soubesse de seus verdadeiros objetivos, certamente não o deixaria escapar facilmente. Então ele perderia completamente a chance. Haha, Wang Teng está completamente desesperado, procurando remédio em qualquer lugar. Mesmo que Bai Ningbin fosse muito ingênua, não acreditaria nessa história, certo? Bai Ningbin estava prestes a acreditar, mas ao lembrar de tudo que aconteceu antes, cada vez que eu ia falar com ela calmamente, em pouco tempo começava uma discussão com Wang Teng. Wang Teng sempre fingia estar magoado e impotente, fazendo-me parecer ainda mais agressivo. Antes, ela sempre achou que o problema era meu. Agora, pensando com cuidado, sentia-se cheia de culpa e cada vez mais enojada com Wang Teng. Ela não tinha interesse em perguntar os motivos, e disse friamente, chame a polícia. Wang Teng ergueu a cabeça de repente. Num instante, parecia que toda a sua força tinha sido drenada. Com expressão de incredulidade, disse, Bai Ningbin, eu fiz isso por... Conte isso à polícia. A frieza e a determinação de Bai Ningbin fizeram todos presentes tremerem internamente. Ela, no fim, escolheu a forma mais severa de punição. Bai Ningbin. Wang Teng desabou completamente. Como um louco, tentou agarrar Bai Ningbin, mas ela se desviou. Wang Teng, insatisfeito, apontou para mim com raiva. Com ele é só divórcio, ainda deixando uma saída. Por que é tão cruel comigo? Eu trabalhei para você, mesmo sem mérito, com esforço. 10 anos ao seu lado. E você me trata assim? Bai Ningbin então olhou para ele friamente e soltou uma frase. Por que você não é meu companheiro? Essa frase, aparentemente simples, parecia conter inúmeros significados. Como uma espada afiada perfurando o peito de Wang Teng, ele ficou paralisado, como uma estátua de madeira. Pouco tempo depois, os envolvidos foram levados pela polícia, e eu não tive escolha a não ser seguir. Fui até a delegacia. Durante todo esse tempo,
Liu Huyan ainda tentou assumir a culpa. Ela acreditou nas mentiras de Wang Teng, que disse estar ajudando um amigo. Ela se entregou de corpo e alma, continuando a ser uma puxa-saco, fazendo o diretor Liu desmaiar de raiva na hora. Com as provas irrefutáveis expostas, Liu Huyan não conseguiu assumir a culpa, mesmo querendo. No último encontro com Wang Teng, ele gritou comigo de forma alucinada: quando o irmão Ji voltar, Bai Ningbin vai se divorciar de você com certeza. Não fique tão feliz tão cedo. Esse discurso de vilão era ridículo, mas eu respondi cheio de expectativa. Sério? Então que seja rápido. Eu havia atravessado para este mundo há 3 dias. Tudo começou porque o mensageiro do submundo errou ao marcar meu casamento. Eu já não tinha paz, e meu corpo foi rapidamente descartado. Sem chance de reviver, o mensageiro, para compensar o erro, me deu um pacote de viagem no tempo. Foi assim que cheguei aqui, herdando as memórias e a identidade do dono original. Ele era um filho de família rica, mas não tinha habilidade alguma para se sustentar. Antes de seus pais morrerem acidentalmente, preocupados que o filho solitário fosse intimidado pelos parentes, eles o confiaram à família Bai, amigos de longa data. A família Bai, com pena dele, o acolheu. Tratavam-no como filho. No entanto, após essas mudanças, o dono original se tornou complexo e sensível. Nunca conversava abertamente com os Bai, vivia com o rosto fechado e agia de forma estranha. Mas ele realmente se apaixonou por Bai Ningbin à primeira vista. Preocupado em não ter desculpa para ficar na casa dos Bai após a faculdade, aproveitou que Ningbin estava bêbada. E teve relações com ela, sendo pego em flagrante. Embora Ningbin o desprezasse, vendo-o agir como se fosse morrer de desgosto, ela não teve escolha a não ser assumir a responsabilidade. Os dois foram forçados a se casar. Depois disso, Ningbin ficou profundamente magoada, e o dono original, se entregando ao abandono, se trancou em casa por dias. Acabou morrendo de um ataque cardíaco, e foi assim que eu atravessei. Neste mundo, meu rosto e nome foram trocados pelos do dono original. Eu não queria chegar e virar uma dona de casa amargurada. Embora Ningbin fosse linda e rica, só podia olhar, sem poder tocar. Que tipo de vida é essa? Na minha vida passada, nunca sequer toquei na mão de uma garota. Nesta vida, precisava me compensar direito. Como ele também me detestava, comecei a pensar. Divorciar de alguém tão rico certamente me renderia uma grana alta, e eu viveria sem preocupações. Só que o mensageiro do submundo me disse que, a menos que Bai Ningbin pedisse o divórcio, eu não poderia tomar a decisão pelo dono original. Disse que era o destino, porque o dono original preferia morrer a se divorciar de Ningbin. Claro que protestei. Então o mensageiro me deu outra compensação, o sistema fofoca. Esse sistema era poderoso. Não havia segredo que ele não desenterrasse. Perfeito para minha mente fofoqueira. Depois pensei. Com o apoio da família Bai, se eu não arrumasse confusão, a vida seria tranquila. Dinheiro e tempo livre, e a esposa quase nunca em casa, também era uma vida confortável. Se um dia eu não aguentasse e traísse Bai Ningbin, a culpa seria dela por não cumprir seus deveres de esposa. Não esperava que a oportunidade chegasse tão rápido. Essa armação resultou em divórcio. Que coincidência! Finalmente poderia me livrar desse laço matrimonial. Mas agora, ao sair da delegacia, a noite já havia caído. Bai Ningbin me levou para o carro, prontos para voltar para casa. O silêncio dentro do carro era sufocante. Eu, desanimado, me encostei na janela e murmurei baixinho. Foi culpa minha não ter agido de forma mais histérica. Se ele ficasse enojado, poderia dar tchau para aqueles dois. Bai Ningbin não ouviu o resto, mas as palavras 2 ecoaram em sua mente. Ele ficou confuso. Estou com tanta falta de dinheiro assim. Em seguida, Bai Ningbin pegou o celular e fez algumas operações. Pouco depois, meu celular vibrou com uma notificação. Eu, entediado, olhei e instantaneamente minha respiração acelerou. Fiquei paralisado no lugar, como se tivesse sido amaldiçoado. Virei a cabeça mecanicamente para olhar para Bai Ningbin. Gaguejando. Não era para ser um erro de transferência, né? Acontece que, na tela do celular aparecia um depósito de 3 milhões. Bai Ningbin, no banco do motorista, me olhou. Seus cílios longos e grossos caíram levemente, projetando uma sombra sob seus olhos de pálpebra única, parecendo muito maduro. Então, com um rosto sério, ele disse: desculpa. Eu te acusei injustamente antes. Peço desculpas. Isso é um presente para você. Bai Ningbin realmente se sentia culpado, mas não sabia como me compensar. Para ser sincero,
Nós dois não éramos próximos. Tínhamos passado pouco tempo juntos, e ele não fazia ideia do que eu gostava. Ouvindo eu resmungar sem parar, ele simplesmente transferiu o dinheiro. Eu, por fora, fingi indiferença. Com o coração partido, fingindo não se importar com nada, mas por dentro era um turbilhão de emoções. Puta merda, 3 milhões, isso é exagerado demais. O limite de transferência por celular pode ser alto, mas para alguém como eu, que vale 200 milhões, 3 milhões não é nada. Nossa, ser injustiçado uma vez já dá 3 milhões de compensação. Bai Ningbin. Você é bem legal. Pode me injustiçar mais vezes no futuro, não tenho problema nenhum. Bai Ningbin não conseguiu evitar um tremor no canto da boca. Nunca imaginou que eu fosse tão por dentro. Que contradição entre aparência e essência. Realmente, não se pode julgar alguém pela aparência. Foi hoje que ela realmente me conheceu. Bai Ningbin me lançou um olhar. Eu estava me esforçando para segurar o sorriso, os olhos grandes e brilhantes. Como se escondessem estrelas. Sob o nariz reto e alto, os lábios estavam levemente franzidos. O cabelo preto e denso parecia muito vivo. A pessoa toda era como um elfo gracioso que invadira aquela noite barulhenta. Embora Bai Ningbin não tivesse nenhuma simpatia por mim, não podia negar que minha aparência era de fato marcante. Capaz de atrair olhares. Antes não tinha notado, provavelmente porque minha expressão costumava ser sombria, como se me devessem dinheiro. Agora, de repente, me tornei bonito e charmoso, muito mais descontraído. Como uma pessoa poderia mudar tão drasticamente? Bai Ningbin não pôde deixar de pensar em direções estranhas. Parecia que eu sabia todos os detalhes. De muitas coisas, até mesmo aquelas que eu nunca teria chance de contato. Talvez por ter, de repente, adquirido algum poder especial. Saber muitos segredos, enxergar as coisas com clareza, e por isso viver de forma mais livre e espontânea. Bai Ningbin, por enquanto, só conseguia se explicar assim. Lembrei-me do ocorrido e ela não pôde evitar perguntar. Por que, depois que tudo aconteceu, você não se defendeu mais? Pensei por um momento. Tive uma ideia, tentando convencê-la. De qualquer forma, você já queria se divorciar de mim há muito tempo. Isso foi só uma desculpa. Que diferença faz se é verdade ou não? Bai Ningbin franziu a testa. Falou um pouco descontente. Claro que a verdade importa. E além disso, nunca pensei em usar desculpas para me divorciar de você. Embora nosso casamento tenha começado de forma caótica, ela também não queria continuar nesse impasse. Fiquei um pouco surpreso, mas resmunguei baixinho. Cunhada ex. Você é até que legal. Bai Ningbin mudou de expressão, ficando verde como uma berinjela murcha pela geada. Ainda nem nos divorciamos. Pode parar de me chamar de cunhada ex? Será que ele acha que vamos nos divorciar com certeza? Antes que Bai Ningbin pudesse pensar mais, meu pensamento já revelou a resposta. Mas fruta colhida à força não é doce. Por que perder tempo? Afinal, sua luz da lua vai voltar ao país em breve. Não é melhor eu liberar o lugar logo? O secretário Wang não disse? Ela terminou com você por algum motivo, há um mal-entendido entre vocês. Parece que vão se reconciliar. Não quero ficar aqui para ser peão. Não quero que no final ainda sobre um rancor de traição durante o casamento. Que feio! Tudo isso é para o seu bem. Bai Ningbin prendeu a respiração. Aquilo entre ela e aquele homem já era passado. Ela já tinha superado e seguido em frente. Como poderia se enredar novamente com um ex-namorado? Ela não era do tipo que fica arrastando o passado. Então se apressou em dizer ao secretário Wang. Vamos viver bem, não vamos nos divorciar. No futuro, você precisa provar para mim que não é o que eu pensava. Olhei para Bai Ningbin, respondi com um resmungo, mas por dentro rebatia furiosamente. Quando você estiver cheia de ambiguidades com sua luz da lua, vou jogar essas palavras de volta na sua cara. Bai Ningbin respirou fundo. Será que eu não confiava tanto assim nele? Não. Será que eu confiava? Por isso pensava assim. Depois ouviu meu pensamento. Quanto mais firme a cunhada ex estiver agora, melhor. Se eu me comportar bem durante este período, quando a cunhada ex vier me procurar para um divórcio amigável por causa da luz da lua, talvez, por culpa, me dê uma indenização maior. Bai Ningbin ficou com o rosto preto como fundo de panela. Só ouviu meus pensamentos ainda fazendo planos felizes. Este período é como depositar dinheiro e investir na cunhada ex. Já penso nisso e fico feliz. Sou mesmo um pequeno gênio financeiro.
Assim que me divorciar, esse dinheiro todo será meu capital para viver independente. Aí, casa, mulheres lindas, nada será problema. Bai Ningbin ficou tão irritada que quase desmaiou, rangendo os dentes. Então você só pensa em mulheres, é? Ou já tem um alvo? Por isso aceita o divórcio tão facilmente? Calma, calma. Dessa vez ele me entendeu mal, não posso pensar assim dele. Eu só queria fechar o punho com força no canto da casa. Ela realmente não conseguia distinguir se eu queria me divorciar de verdade ou se estava apenas desistindo por causa do que aconteceu. Afinal, se realmente quisesse o divórcio, eu mesmo poderia ter proposto, mas eu não tomava a iniciativa. Provavelmente não queria me separar dela, com certeza. Não era para acumular mais indenização. O carro entrou lentamente na mansão. Na praça estavam estacionados carros de outra família. Parece que havia visitas. Assim que os dois entraram pela porta principal, ouviram uma voz vinda da sala de estar. Pai, mãe, esta é a criança que Bai Ningbin e eu pretendemos adotar. Chamava-se Li Muyel. Bai Ningbin soube imediatamente que era o irmão mais velho e a cunhada que estavam a chegar. Não havia mais fofoca para ver? Então apressei-me a seguir Bai Ningbin, entrando em casa a passos largos. Os olhos brilhavam com ansiedade. Isso certamente não era razão para ele não pedir o divórcio ativamente. Ainda pensava consigo. Ainda tem mais fofoca? Espera por mim. Assim que eu e Bai Ningbin aparecemos, a atmosfera estranha do local foi instantaneamente quebrada. Os olhares de todos se voltaram para nós, e o mordomo se apressou a avançar. Ajudou Bai Ningbin e eu a receber os casacos. Estão de volta. Assim que a mãe de Bai nos viu entrar, levantou-se imediatamente do sofá com nervosismo, veio rapidamente ao nosso encontro e segurou minha mão com cuidado. Observou atentamente as nossas expressões. O pai de Bai também olhou nervosamente, mas na superfície manteve a autoridade de patriarca, firme como uma montanha. Depois que fui levado esta manhã, a mãe de Bai perguntou preocupada a Bai Ningbin sobre a situação. Bai Ningbin apenas franziu a testa e disse à mãe para não se intrometer desta vez. A mãe de Bai suspirou resignada. Pensou que seria melhor deixar a filha lidar com o assunto, afinal desta vez parecia que eu tinha cometido um grande erro. Se Bai Ningbin não lidasse bem, realmente seria difícil convencer os outros. O que mais os preocupava era o nosso divórcio. Originalmente não planejavam deixar o filho mais velho e a família virem hoje, mas o filho mais velho estava muito nervoso ao telefone, como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Com pressa para voltar a casa dizendo que tinha algo a contar, então não tiveram escolha senão deixá-los vir, de acordo com o padrão de convivência na memória. Acenou com a cabeça friamente, com um ar de insociável e arrogante. Bai Ningbin também não mencionou outros assuntos. Primeiro cumprimentou a família do irmão mais velho. Olhei curioso. Vi num sofá lateral várias pessoas sentadas. Um velho de expressão amarga abraçava apertado uma menina de 8 ou 9 anos. Com um ar de grande estima, a menina segurava firmemente um cubo mágico na mão, olhando inquieta em volta. Com o corpo muito magro, ao lado estava uma mulher magra de óculos dourados, com um sorriso no rosto, mas que exalava uma atmosfera fria e distante. Ao lado da mulher, um homem de sorriso ligeiramente tímido, mas de feições suaves e afáveis, era Bai Ningbin. Parecia que ele pretendia tratar primeiro dos assuntos da família. Nesse momento, uma voz envelhecida soou. O casal mais novo do segundo filho já se divorciou. Por que voltaram juntos se divorciaram? O ambiente caiu num silêncio constrangedor. Pai. Bai Ningbin apressou-se a interromper, mas a educação herdada de uma grande família fez com que sua voz soasse sem muita autoridade. Ele olhou para mim com alguma preocupação, enquanto a esposa Li, sua cunhada, ficou em silêncio. Como se aquilo não tivesse nada a ver com ela, deixando o pai dizer coisas inconvenientes. Bai Ningbin franziu ligeiramente a testa. Mas ainda assim disse com educação, não nos divorciamos, claro que voltamos para casa juntos. Ao ouvir isto, o pai e a mãe de Bai trocaram olhares de alegria, finalmente uma boa notícia. O pai lhe ficou confuso, os círculos da alta sociedade espalharam, que o erro que ele cometeu. Bai Ningbin, com expressão descontente, ia explicar, quando de repente me adiantei e disse. Quando é que Li Ji entrou nos círculos da alta sociedade? Já consegue ouvir notícias do círculo? Li Jia era originalmente uma família comum, apenas Li Qin tinha realizações na área médica, considerado um jovem talento. Mal tinham alguma fortuna, mas ainda longe do círculo das famílias ricas.
mas a verdade muitas vezes fere. O rosto do casal lhe ficou pálido, a voz tremia. O que disseste? Ousas insultar o nosso Ligia? Abanei a cabeça com ar inocente. Já são velhos. Por que são tão sensíveis? O que disse de errado? Como é que isso se torna um insulto ao vosso Ligia? E no pensamento ainda completei, insultei sim, põe uma flor de capim rabo de cavalo. E ainda achas que és um grande lobo? Dei-vos muita importância. Bai Ningbin, ao ouvir estes pensamentos tão diretos meus, não disse mais nada. Já que a mãe lhe foi mal educada primeiro, Bai Ningbin naturalmente não sacrificaria o marido por uma harmonia superficial. Aproveitou para me puxar para sentar. Por que falar de pé? Que cansativo. Sentem-se e conversem com calma. Mal nos sentamos, eu, do ângulo de Bai Ningbin, vi a expressão chocada do pai e da mãe de Bai. Do outro lado, a expressão deles, pai e mãe de Bai, ficaram atônitos. Será que ouviram coisas? Aquela frase arrogante era a voz de Fang Yuan? Mas parecia que ele não tinha aberto a boca. Os olhos de Bai Ningbin mudaram ligeiramente, e ele olhou imediatamente para a irmã mais velha, Bai Yi, e viu que Bai Yi também estava a olhar para Fang Yuan com uma expressão confusa. E a batalha entre Fang Yuan e a mãe Li continuava. A mãe Li já estava furiosa, as rugas no rosto quase grotescas, realmente um mal-educado. Estas palavras fizeram com que a expressão dos presentes da família Bai escurecesse. Nem sequer mencionando que originalmente a família dele era amiga da deles, agora Fang Yuan também era considerado como criado na casa deles há alguns anos, e já tinha casado na família Bai, era um membro da família Bai. Como podiam permitir que aquela velha o repreendesse? A mãe de Bai ia retorquir, mas não conseguiu superar Fang Yuan. Realmente não foi ensinado a como se adaptar a níveis inferiores. Depois de dizer, Fang Yuan ainda olhou para a mãe de Li de cima a baixo, com desprezo estampado no rosto, como se dissesse, só você tem educação. Antes, sempre que podia, ela fazia críticas diretas, amaldiçoando-me todos os dias para que eu fosse abandonado, só para apresentar as filhas dos parentes a Bai Ningbin. Eu acho que você, sua bruxa velha, é bem feia, mas sonha alto. Embora Fang Yuan, quando lidava com questões de Bai Ningbin no passado, de vez em quando perdia a cabeça, nunca agia assim com os outros. Normalmente, ele era difícil de lidar. Sua regra era não se importar, não responder. Era a primeira vez que ele desabafava na hora. Então, não só a família Li, mas também a família Qin ficou chocada. Claro, o que deixou a família Qin ainda mais surpresa foi ouvirem os pensamentos de Fang Yuan. O pai e a mãe de Bai se entreolharam, atônitos, e perceberam que não eram os únicos. Então olharam para Bai Ningbin, que balançou a cabeça em sinal de sugestão, confirmando que não era problema deles. O que foi que eu disse agora? Acontece que a mãe de Li, toda vez que vinha à casa deles, tratava a nora deles de forma tão cruel. Que absurdo! O pai e a mãe de Bai, que antes achavam que Fang Yuan talvez tivesse ido longe demais com os mais velhos, agora estavam completamente do lado da nora. Ei, rindo e desejando que meu filho e minha nora se divorciem. E nesse momento, Bai Ningbin, incapaz de conter o choque, exclamou surpresa. Fang Yuan? Ei, irmã? Bai Ningbin falou de repente. Seu olhar afiado parecia tentar impedir algo, mas para os outros, era como se Fang Yuan tivesse xingado a mãe de Li. Bai Ningbin queria impedir, mas foi alertada por Bai Ningbin. Seu coração estava um caos. Naquele instante, não ousou falar sobre aquela coisa estranha. Enquanto isso, Li Qing, que até então ficará em silêncio, começou a se irritar. Porque a palavra compatibilidade descendente de Fang Yuan a atingiu. Ela segurava a mãe, que estava prestes a desmaiar de raiva, só conseguindo beliscá-la sem parar. Ela olhou descontente para Bai Ningbin, os óculos frios brilhando com um lampejo severo. Fez um sinal discreto, afinal, aquele tipo de briga vulgar não exigia a presença dela, era vergonhoso. Bai Ningbin ficou indecisa, por fim só pôde dizer à sogra, mãe, não se irrite. Fang Yuan ainda é jovem, é ingênuo, não tem mais intenções. Fang Yuan, de 24 anos. Quase riu com a tentativa de apaziguamento de Bai Ningbin, mas Li Qing não ficou satisfeita com a atitude de Bai Ningbin e a olhou com severidade. Já com tom de repreensão, Bai Ningbin, instintivamente nervosa, baixou os olhos e desviou o olhar. O pai e a mãe de Bai não aguentaram mais, não queriam que a filha passasse por isso. A mãe de Bai tomou a iniciativa. Bem, comadre, não se rebaixe a discutir com uma criança. Minha nora hoje está de mau humor. Falou o que veio à mente.
Essas palavras foram tão parciais que beiravam o absurdo. Na verdade era mais uma provocação à mãe de Li. Mais diferente de Fang Yuan, a mãe de Bai falou daquele jeito, mesmo furiosa. A família Li não podia brigar com a mãe de Bai, só puderam resmungar. Viemos hoje compartilhar uma boa notícia. Mas tem gente que não tem bom senso e só estraga o clima. Porém ninguém ligou para ela. Até optaram por ignorá-la, deixando-a saborear o próprio constrangimento. A mãe de Bai virou-se e falou com Fang Yuan amavelmente. Voltou tão tarde, a Feifei já comeu? Fang Yuan ficou arrepiado com o apelido Feifei. Já que não tinham laços de sangue, ele nunca tinha experimentado um tratamento tão íntimo. Mas a mãe de Bai era realmente gentil. Ao ouvir isso, a mãe de Bai ficou emocionada, porque normalmente Fang Yuan raramente se aproximava deles, sempre parecia distante. Não esperava que Fang Yuan pensasse assim dela. Deve ser uma criança tímida, que não sabe se expressar. Quando Fang Yuan balançou a cabeça, indicando que ainda não tinha comido, a mãe de Bai perguntou imediatamente, o que você quer comer? Fang Yuan disse, tanto faz. A mãe de Bai chamou alto. Zama, prepare 3 pratos e uma sopa para o Feifei, faça aqueles pratos que ele gosta. Obrigada. Depois disso, segurou a mão de Fang Yuan com carinho, essa Bai Ningbin também. Levou você para trabalhar até tão tarde, nem se preocupou em deixar você comer primeiro. Deve estar morrendo de fome, não? Ao lado, Bai Ningbin revirou os olhos. Mãe, eu estava com ele. Também não comi. A mãe de Bai, ouvindo, acrescentou de forma desleixada. Leve uma porção para o segundo jovem senhor. Bai Ningbin e Fang Yuan queriam rir, mas com o olhar de Bai Ningbin não ousaram. De repente, uma bandeja de frutas cortadas apareceu ao lado, como um pouco de fruta para enganar a fome. O pai de Bai, com voz firme, empurrou naturalmente a bandeja de frutas para visitantes. Fang Yuan agradeceu. O pai de Bai também sabia cuidar bem dos mais jovens. Realmente um casal gentil. O pai de Bai sentou-se ereto. Bai Ningbin, ouvindo os pensamentos de Fang Yuan e vendo a reação divertida dos pais, sentiu seu humor triste melhorar um pouco, mas logo foi sufocada por 2 olhares descontentes. Ela sabia que a sogra e o marido a desprezavam por ser inútil, ignorada pela própria família, mas ela sabia que não era essa a intenção da família. Notando o aperto da irmã mais velha, Bai Ningbin mudou ligeiramente a expressão e olhou para Qin, do começo ao fim. Um pouco tímido, o garoto que só mexia no cubo mágico parecia ter baixa autoestima e ser introvertido. Mas vendo o cubo mágico quase completo, não era bobo. Ela e o irmão mais novo, quando crianças, também gostavam de brincar com o cubo mágico. Lembrando do que Fang Yuan disse sobre ter fofoca, falou diretamente. Este garoto é a 8ª carta, Jiangxiu. Finalmente indo ao ponto. Li Qin reprimiu o mau humor e falou num tom calmo. Ela se chama Li Ziqiao. Eu e Bai Ning estamos pensando em adotá-la. De agora em diante, ela será nosso filho. Ziqiao, este é seu segundo tio e sua segunda tia. Cumprimente-os. Li Ziqiao ia se levantar e falar timidamente, mas foi interrompida por Bai Fu. Bai Fu, com o rosto um pouco feio, disse, calma aí, isso ainda não está esclarecido. Não precisa se apressar em cumprimentar. Li Ziqiao empalideceu e só conseguiu sentar-se de cabeça baixa. A mãe de Bai, de coração mole, disse, essa criança é tão sofrida. Que tal deixarmos Ziqiao ir brincar lá fora? Seja o que for para dizer, não pode ser na frente da criança. Não tem problema. Li Qin parecia não se importar com o estado emocional da criança. Bai Fu, que vinha segurando a raiva, falou diretamente, então vou ser direto. Yannian só tem 30 anos, ainda não está na idade de não poder ter filhos, certo? Vocês não avisaram nada. E simplesmente trazem uma criança para casa e nos informam. É assim que os Li fazem as coisas? A mãe de Li disse, compadre, não podemos culpar só nós por isso. Desde que Yannian teve dificuldades no primeiro parto, o corpo dela ficou comprometido. Os médicos disseram que será difícil engravidar no futuro. Não podemos ficar esperando perdendo tempo. Há 9 anos. Bai Yi deu à luz um natimorto e depois não pôde mais engravidar. Mas a família Qin achava que, com o avanço da medicina, Bai Yi ainda era jovem e sempre haveria chance. Só que hoje a família lhe trouxe uma criança de repente. Ao dizer isso, os olhos de Bai Yi já estavam vermelhos. Tanta pressa assim, é porque Li Qin vai morrer. A família Li vai acabar sem herdeiros? Fang Yuan, enquanto comia fruta, soltou comentários venenosos. A família Qin, sufocada de raiva,
quase não aguentou ao ouvir isso. Até Bai Yi, que estava triste, teve a emoção interrompida. Bai Ningbin tossiu. Segurou o braço de Fang Yuan e disse, vamos comer logo, coma menos fruta. Depois se virou para Li Qing, tanta pressa assim, mesmo que vocês não tenham esperança. E queiram adotar, não deveria ser uma criança dessa idade, não é? Fang Yuan, obediente. Largou o garfo de fruta, mas ao ouvir a pergunta de Bai Ningbin, elogiou-a mentalmente. Uau, Watson, você encontrou um ponto cego. Bai Ningbin parou por um momento. Realmente tem problema? O pai e a mãe de Bai também ficaram confusos. O quê? O quê? Bai Yi tremeu inteiro e olhou chocada para Fang Yuan, antes que Li Qing falasse. Bai Ningbin disse com tom incisivo, essa criança tem alguma característica especial. Que fez a família Li escolhê-la? A mãe de Li e Li Qing ficaram com o rosto tenso. A mãe de Li imediatamente deu um riso forçado. É que a idade, exatamente 9 anos, combina um pouco com meu filho e também com Yannian. Pensei que fosse algum tipo de destino. Por isso, essa fala foi direta ao coração, fazendo o pai e a mãe de Bai, sem querer, olharem atentamente para Li Ziqiao. Pensando bem, realmente se parecia um pouco com Li Qing e Bai Yi. Mas Bai Yi, ao ouvir isso, ficou com o rosto ainda mais feio, as lágrimas quase transbordando. E Li Ziqiao, por algum motivo, abaixou ainda mais a cabeça, como se estivesse com muita consciência pesada. Xiao Tiang Xiao, o que Li Qing queria adotar? Na verdade, seu filho biológico. Bai Yi não deu à luz, então não seria um filho ilegítimo de fora? Agora forçar para Bai Yi aceitar, como tem coragem de dizer isso? A cara de pau é mais grossa que muralha. A família Qin, com aquelas palavras, foi como se um trovão caísse do céu. Ficaram todos atônitos, sem acreditar no que viam, olhando para os outros do sofá em frente. E Bai Yi, naturalmente, ainda mais. Incrédula, olhou para Fang Yuan, sem entender como ele sabia, e ainda mandou Bai Yi ajudar a esconder a origem da criança, dizendo que a criança seria adotada de qualquer jeito. Se contassem a verdade, a família Qin certamente faria escândalo. Mandaram Bai Yi não causar problemas, não estragar a harmonia entre as duas famílias, e a culpa era dela por não poder ter filhos. Não podiam deixar a linhagem da família acabar. Eu chuto, vocês têm um trono para herdar? E Bai Yi ainda hesitou. Meu Deus, ele cometeu algum crime hediondo? Será que o Li Qing viu? Até quando vou aguentar essa humilhação? A família Qin ficou chocada. Chocados, muito chocados, os olhos quase saltando das órbitas. Olharam para Bai Ningbin. Bai Ningbin parecia um balão que foi furado de leve. Instantaneamente, toda a mágoa transbordou e ela quase cobriu o rosto para chorar. Bai Ningbin ficou com o rosto pálido. Finalmente entenderam do que Fang Yuan estava falando. A família Li ainda não entendia, mas como o pessoal da família Qin mudou de semblante de repente. Bai Ningbin disse diretamente em tom frio, e os pais biológicos dessa criança? Quem são? Já investigaram? Se vocês não investigaram, eu mesmo investigo. Para se tornar um parente da minha família, a origem precisa ser clara. Assim que ela disse isso, a mãe Li e Li Qing imediatamente mudaram de expressão, e a reação deles fez com que o pai e a mãe Bai, que estavam chocados com Fang Yuan, percebessem algo. As palavras sinceras de Fang Yuan eram verdade. Na hora, eles ficaram tão furiosos que pularam para bater em alguém. Essa criança é minha. Li Qing, sabendo como era Bai Ningbin, nem tentou se debater e confessou diretamente. Quando o pai Bai ouviu Li Qing não demonstrar qualquer vergonha, ele bateu com força na bancada de mármore, fazendo com que o mordomo que acabará de vir ajudar a servir a refeição se assustasse. Afinal, desde que o pai Bai se aposentara, raramente perdia a paciência assim. O mordomo mais velho baixou a bandeja e já pensava em pegar a arma de defesa para o pai Bai. Li Qing, com o rosto pálido, ainda assim se forçou a dizer. Com relação a essa criança, não traí o pai Bai. Foi minha ex-namorada que a deixou sem me contar. A mãe Li também se apressou a dizer. Isso mesmo, compadres. Não fiquem com raiva primeiro. Nós também acabamos de descobrir a existência dessa criança. Todo mundo sabe como foi o casamento das duas famílias. Agora que Yan não pode mais engravidar. E coincidentemente havia um herdeiro do nosso sangue Li perdido por aí, pensamos em adotar a criança. A mãe biológica da criança sumiu. Isso não vai de forma alguma abalar a posição de Yan na nossa família. A mãe Bai ficou com o rosto vermelho de raiva na hora. Então,
Minha filha ainda tem que agradecer a vocês por esta oportunidade de criar o filho bastardo do seu filho com a ex-namorada? Que ideia esplêndida há de vocês! Ai, pensem assim, Yan Yan não precisa passar pelo estresse de ter um filho. E já ganha um filho pronto. Depois que o processo legal for concluído, será como se fosse biológico. A mãe Li continuou. A mãe Bai estava tão furiosa que nem sabia o que dizer, sentia-se extremamente humilhada. Então era esse o sofrimento que a filha deles estava passando. Culparam-se por terem criado a filha mais velha muito dócil. Ela provavelmente não sabia como lidar com essa situação. Por isso instintivamente voltou para casa. Pensando nisso, a mãe Bai não se importou mais em ser cruel com a criança. Ela disse diretamente, então a família Kim vai ser direta, nós não concordamos. O pai Bai também fez cara feia, apoiando a declaração da mãe Bai. Bai Ningbin ficou em silêncio. De repente, ela virou-se e viu Fang Yuan já comendo o arroz com gosto, fazendo barulho. Ficou sem palavras. Ela estava realmente com fome, mas ao vê-la comer com tanto gosto, enquanto comia, e ouvia atentamente ao mesmo tempo, de repente sentiu fome também. Pegou os talheres ao lado. De barriga cheia é que se consegue lidar com as coisas com calma. Lá do outro lado, a tensão era palpável, mas não notaram esses dois que ignoravam completamente o clima. A mãe Li estava com uma expressão carrancuda. Li King detestava se sentir pressionado pelos parentes do cônjuge, mas não ousava responder. Só podia pegar os mais fracos. Com um tom agressivo, disse, pois é. Vamos expulsar o meu único neto de sangue? A mãe Li também começou a chantagem moral. Chega! O pai Bai explodiu de raiva. Bai Ning, o que você acha? Fique tranquila, não importa qual decisão tomar, nós sempre a apoiaremos. Ninguém pode te intimidar. A expressão da mãe Li de Li Qin ficou ainda mais feia. Pai! Bai Ning entrou em pânico, abaixou a cabeça e olhou para Li Ziqiao. Embora tivesse cuidado dele por 2 dias e a criança fosse muito educada, e Li Qing também demonstrasse não se importar com a criança. Isso lhe trouxe um certo alívio, mas no fundo, sentia-se incomodada. Se fosse outra criança, ela achava que poderia ser a mãe adotiva. Mas esta criança, Li Ziqiao, Qiao Men, o nome daquela mulher. Bai Yi, Li Qing a intimidou com o olhar. Bai Yi ficou ainda mais nervoso. Em tom de súplica, disse, eu realmente não sei. Pai, mãe, o que vocês acham? O pai e a mãe Bai ficaram cheios de decepção. Antes, Bai Yi só era de bom temperamento, não é? Depois de se casar, como ficou tão mole e sem opinião própria? Bai Ningbin parou de comer, suspirou e já estava pensando em resolver o assunto para a irmã inútil. Essa criança não pode de forma alguma ser criada perto delas. Foi quando ouviu o deboche interno de Fang Yuan. Puxa, não tenho o que saber, já estão pisando na sua cabeça. Se não se divorciar disso, vai guardar para o Natal? No 9º capítulo, você acabou se entregando, né? Os 3 da família Qin tremeram na mesma hora, como se tivessem tido um estalo de iluminação, mas Bai Yi ficou com o rosto pálido. O pior que ele imaginava era não adotar a criança, mas nunca pensou em mencionar divórcio. A primeira reação dele foi negar, e a família Qin também sabia que Bai Yi não se divorciaria. Embora fosse gentil, por dentro era teimosa, e não dava ouvidos. Se fosse para manter a calma, com aquela atitude de desprezo que ele tinha com Bai Yi, já teriam se divorciado 100 vezes. Mas com o que Fang Yuan acabou de dizer, a família Qin não conseguiu se conter, ficaram com vontade de aconselhar a separação. Vontade de mandar separar, muita vontade. Os 3 trocaram olhares. Bai Ningbin tomou a frente, a criança já nasceu, mas aquilo prova que o que aconteceu naquele ano foi um erro. Eu sugiro o divórcio direto. A mãe de Li e Li Qing tremeram na hora. Olharam chocados para Bai Ningbin, sem reação por um momento. Afinal, em famílias de elite, quem não tem alguns filhos bastardos? Olharam para os pais de Qin e viram que eles não tinham nenhuma objeção. Mas Bai Ning, sem jeito, abriu a boca. Isso não é traição do Li Qing contra mim. Os 3 da família Qin olharam para Bai Ning com frustração. Fang Yuan quase cuspiu a comida. Bai Ning sabia que tinha decepcionado a família. Baixou a cabeça, com a mesma expressão de Li Ziqiao encarando a verdade ao lado. Li Qing deu uma risada de escárnio. Pois é, se formos ver quem traiu quem, não sei como contar. Embora tenha falado baixo, todos ouviram. Na mesma hora, a família Qin prendeu a respiração. Calaram-se, especialmente Bai Ning, que ficou com o rosto cinza.
como se não quisesse mais discutir a questão da adoção. Parecia que tinham apertado o calcanhar de Aquiles dela. Fang Yuan sentiu o cheiro de fofoca. Afinal, ela era a filha mais velha do Qin, casou-se para baixo. Como a vida dela estava tão sofrida. E esse Li Qing, como teve um filho bastardo. E ainda era tão arrogante? Deixa eu ver. Bai Ningbin se tocou. E ia cortar os pensamentos de Fang Yuan para não magoar a irmã mais velha, mas já era tarde. Então, Bai Ning e Li Qing eram veteranos e calouros na faculdade. Por que Li Qing terminou com Qiao Men? Durante uma atividade universitária, ele afogou as mágoas na bebida e foi cuidado por Bai Ning, que também estava no evento. E aí, o que aconteceu? Aconteceu. Ah, essa história não parece familiar? Bai Ningbin quis esfregar a testa de vergonha. O que você fez? Esqueceu completamente. No dia seguinte, Qiao Men apareceu, viu os dois juntos. Ficou arrasada e foi embora para longe. Li Qing, quando ficou sóbrio, ficou furioso. Achou que Bai Ning, que sempre foi apaixonada por ele, tinha se aproveitado enquanto ele estava inconsciente. E o possuído de forma desprezível, destruindo o amor dele com Qiao Men, fazendo com que ele nunca pudesse recuperar sua amada. Pouco depois, Bai Ning engravidou. A família Qin foi falar com Li Qing, perguntando a opinião dele. Li Qing, Bai Ning sempre se sentiu culpada com Li Qing. Depois, o bebê morreu. Bai Ning pensou em se divorciar para dar liberdade a Li Qing. Mas Li Qing recusou, porque não queria ser visto como um babaca que se divorcia. Por não poder ter filhos, isso prejudicaria sua reputação profissional. Ele ainda disse que tudo foi culpa de Bai Ning, então ela não tinha direito de pedir o divórcio. Por causa do resumo de Fang Yuan, a família Qin inteira ficou em silêncio. Já a mãe de Li Qing, ao vê-los quietos, ficaram ainda mais confiantes. Li Qing falou num tom ainda mais frio e arrogante. Para Bai Ning, como se quisesse que ela pensasse bem, dando a ela a ilusão de escolha. Mas fazendo Bai Ning parecer cada vez mais resignada. Ela ia abrir a boca quando ouviu do outro lado um pensamento sarcástico. Caramba, esse cara é um mestre em viver às custas da mulher e ainda bancar o durão. Já vi muito sem vergonha, mas um tão sem vergonha assim é a primeira vez. Dessa vez, a família Qin não estava tão unida na indignação. A família Qin ajudava a família Li. Realmente parecia que eles estavam bancando os Li, mas como eles mesmos ofereceram, não dava para chamar de cara de pau. Afinal, casamento é para ser uma família. Mas Fang Yuan defendendo tanto a família deles. Ainda assim aqueceu seus corações. No entanto, Bai Ning ouvir Fang Yuan insultar Li Qing daquele jeito a deixou um pouco desconfortável. Instintivamente, ela quis rebater, mas os comentários de Fang Yuan não paravam de chegar. Desculpas de embriaguez são só pretextos. Se um homem não estivesse consciente, nem teria ereção. Amnésia alcoólica é mentira. Na verdade, no momento anterior, sabia-se exatamente quem era. É só a diminuição do autocontrole. Querer usar os outros como ferramentas para se soltar um pouco. Depois, não querer assumir e jogar a culpa nos outros. A Bai Ning não tem experiência de ser enganada assim? Nem sequer compara as situações. Será que ele também não sabe do caso da irmã dele? A verdade daquela noite. Bai Ning, espera. Você está se entregando? Os pais da família Qin, será que ouviram? O que não deviam? Bai Ning ficou atordoada. Todo o sangue sumiu do seu rosto. Pálido como papel, aquilo foi o maior erro que ele cometeu na vida. Na época, Li Qing, bêbada, se jogou sobre ele. Ele a princípio resistiu, mas Li Qing disse: "Quero te abraçar. Estou tão triste." Um sussurro suave fez Bai Ning amolecer o coração, e ele se deixou levar. Ele achou que Li Qing estava de olhos abertos olhando para ele, e até respondeu à sua investida, então tinha intenção de ficar com ele. Quem diria que, quando Li Qing ficou sóbria, disse que não se lembrava de nada. Que foi ele quem tomou a iniciativa. Fez Bai Ning também achar que tinha se rebaixado, e na verdade achou que tinha induzido a outra pessoa. Aquela coisa tão oculta, naturalmente não se discute em detalhes, então não tem como distinguir o verdadeiro do falso. Então, é mentira? Li Qing foi ativa naquela noite? E ainda disse que Bai Ning destruiu o amor dele e de Qiao Men, usando o filho para amarrá-lo. Estou morrendo de rir. Não foi naquela época que ele queria a vaga de estágio no hospital de ponta? Não conseguia competir com os outros, a carreira estava fracassada, sabia que algumas coisas realmente dependem de contatos e background. Sob a pressão constante da mãe de Li, pesando prós e contras,
Foi que ele não foi atrás de Qiao Men e escolheu se casar com Bai Ning? Isso sim é querer o melhor dos dois mundos, hein? A família Qin ameaçou ele? Bai Ning fez chantagem moral? Não, né? A família Qin, claro que não. Afinal, naquela história, a filha também foi ativa. Erro próprio, arca com as consequências. Se na época Li Qin tivesse dito um não, a família Qin teria ido embora com a criança, ok? Mas Li Qing aceitou o casamento. Eles até pensaram que Li Qing tinha se tornado responsável. Quem diria que depois ele sempre tratou Bai Ning com frieza. No fundo, ele sempre culpou Bai Ning e a família Qin. Mas agora, pelo que Fang Yuan disse, Li Qing na verdade só pensava nele mesmo. É que quis casar com Bai Ning. E nesse momento, Bai Ning estava profundamente abalada. Incrédula, olhou para Li Qing. Afinal, Li Qing sempre se mostrou íntegro e ambicioso. Realmente talentoso e excelente, com uma aparência de quem não precisa da ajuda da família dela, que consegue se virar sozinho. Isso é uma completa virada de mesa, tanto que ele chegou a achar que Fang Yuan estava fazendo maldade. E os comentários de Fang Yuan continuavam. Se fosse realmente amarrado pelo problema do filho, sem o filho, não poderia se divorciar? As desculpas são muitas, todas bonitas. No fundo, é não querer abrir mão dos recursos da família Qin. Quer continuar vivendo às custas deles, mas não de joelhos. Quer comer de pé, e depois ainda reclamar que a comida não é boa. Sé. A mente de Bai Ning parecia ter sido aberta por outra fresta, meio atordoada. Na verdade, uma amiga já tinha suspeitado assim de Li Qing, mas Bai Ning sempre rebatia com raiva. Viver às custas da esposa já é ruim, e ainda abusar, fazendo a esposa adotar o filho bastardo dele. Eu realmente tenho curiosidade. O que tem na cabeça de Bai Ning? Até agora. A família Qin também olhava silenciosamente para Bai Ning, com uma sensação de impotência no coração. Chegou a dizer a Bai Ning que, se não fosse por ela, ele teria se reconciliado com a ex-namorada, e o filho deles não teria virado bastardo. Então ele não tinha o direito de recusar aquela criança. Eu acho que Bai Ning, ao longo dos anos, já foi tão reprimida e negada que ficou burra. Na vida, a pessoa deveria se culpar menos e culpar os outros mais. Agora ainda quer bancar o trouxa, é? Bai Ning foi xingada a ponto de ficar com os olhos vermelhos. No fundo, questionou. É verdade. Tudo culpa minha? Capítulo 10. Caramba. A família Qin também não sabe avaliar. Famílias nobres não deveriam ser cheias de artimanhas? Como é que uma família toda de ingênuos é manipulada por um aproveitador? A família Qin. Foram xingados. Especialmente decepcionante com Bai Ningbin. Um chefe não deveria ser estratégico? Antes parecia tão esperta. Os pensamentos mais profundos de Bai Ningbin. Como ele investigaria? Só Fang Yuan, com o sistema, consegue descobrir. Ele sempre achou Li Qing medíocre, mas a irmã mais velha gostava. Embora não fossem um casal apaixonado, Fang Yuan nunca havia feito algo para prejudicar a irmã mais velha, exceto por essa confusão de hoje. Ele nunca se intrometeu na vida dos irmãos, no máximo dava alguns conselhos. Como poderia imaginar que tantas armadilhas estavam escondidas ali? Fang Yuan já estava enjoado de tanto fofocar, perdeu o apetite e finalmente largou os talheres. Não dá, é revoltante demais. Deixa eu ser sem noção desta vez. Embora não possa contar diretamente os segredos que descobri, posso ser um pau na engrenagem. Vou dar um jeito de atrapalhar esse casamento maldito. Bai Ningbin olhou para o encrenqueiro imerso em seus pensamentos, revirou os olhos e desistiu. É melhor ele fazer isso. Bai Ningbin endireitou a postura e falou diretamente. Irmã mais velha, nossa família.